Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Reino de Amigos, continuando a nossa série na Carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Romanos. Sim, aqui nós encontramos a mensagem da salvação. E no capítulo 5 que nós paramos, nós vamos ler hoje apenas os primeiros 5 versículos. E nós vamos falar sobre os efeitos da justificação, ou os efeitos da fé. Essa fé que salva, ela recebe o quê? As pessoas que têm fé, quais são os resultados em suas vidas? Eu gostaria de trazer 3 efeitos da fé na vida do ser humano. No último vídeo, nós falamos sobre 2 pessoas de fé, Abraão e Davi, e o que é ter uma fé verdadeira, o que é ser uma pessoa de fé. Hoje nós vamos falar sobre o que uma pessoa de fé produz em sua vida, o que isso resulta em sua vida. Em primeiro lugar, a pessoa de fé, ela tem paz com Deus. Paulo diz no versículo 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Se uma pessoa de fé tem paz com Deus, uma pessoa que não tem fé está em guerra com Deus. Sem a fé salvífica, justificadora, a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, em sua morte e ressurreição, em nosso lugar, os homens estão em guerra com Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós já nascemos odiando a Deus por natureza. Basta ver o que aconteceu com o Deus encarnado, quando Deus pisou na terra. O que aconteceu com Jesus Cristo? Apesar de muita gente o seguir, quando ele chegou aos seus 33 anos de idade, ele foi injustamente condenado, lançado à prisão e depois foi crucificado. E enquanto ele era crucificado, as pessoas blasfemavam contra ele. E é assim que nós vivemos. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas o Deus verdadeiro, revelado na Escritura, como sendo um Deus santo e justo, nós odiamos desde o dia do nosso nascimento. Basta a gente estar de cara com a lei. Quando a lei condena o nosso pecado, quando se diz para não fazer algo, nós passamos a odiar esta lei e não queremos obedecê-la. Por isso, nós odiamos a Deus desde que nascemos. E, da mesma maneira, Deus odeia os pecadores. Quando a Bíblia diz que Deus ama os pecadores, Ele ama os pecadores que creem no seu Filho. Mas os que não creem no seu Filho estão debaixo da ira santa de Deus e, portanto, estão em guerra contra Deus. Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para que agora todos aqueles que colocam sua fé nele e exclusivamente nele possam ter paz com Deus. Jesus reconcilia o homem com Deus. Imagine que você tem 2 personagens numa história. Um é ucraniano e o outro é russo. E eles estão em guerra. Eles estão brigando uns contra os outros. Para que haja paz, reconciliação entre os dois, o que é preciso ter? Um mediador. Mas esse mediador, ele também deve ser imparcial. Pois se ele for ucraniano, o russo não vai gostar disso. Se ele for russo, o ucraniano não vai gostar disso. Agora, ele poderia ser um brasileiro ou de uma outra nacionalidade. Mas qual é a genialidade da Escritura? Quando nós e Deus éramos inimigos de povos diferentes, assim digamos, Jesus se fez tanto ucraniano como russo. Ele tem uma dupla nacionalidade. Ele é homem e Deus e, portanto, ele é completamente perfeito para ser o nosso mediador com Deus. E é isso que ele faz. Ele traz reconciliação. Paulo diz que recebemos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com Jesus, a nuvem escura da ira de Deus foi embora de sobre as nossas cabeças. E agora pairam sobre nós os raios do amor de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somente aqueles que têm fé em Cristo recebem paz com Deus e, portanto, podem sentir e experimentar o amor sobrenatural de Deus, que é por meio do seu Espírito Santo. Mas o segundo resultado, o segundo efeito da fé salvadora é o acesso a Deus. Não apenas paz com Deus, mas o acesso a Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 2 do capítulo 5. Pelo qual, por Jesus, obtivemos também acesso pela fé a esta graça
na qual estamos firmes. Que graça é essa que ele está dizendo? É a graça de estar diante da presença de Deus. É o acesso a Deus. Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden, da presença de Deus. Eles não tinham mais acesso exclusivo e direto a Deus. Quando Deus salva o povo de Israel, ele conduz Moisés e Israel pelo deserto, e no capítulo 19 de Êxodo tem uma passagem muito importante que é primordial que a gente entenda. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 20 e 22. Diz assim: O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Uau! O que Moisés está dizendo aqui no Êxodo é que Deus é tão santo, ele odeia tanto o pecado, ele é tão puro, que chegar perto dele é passível de morte. E chegar mais próximo dele, como os sacerdotes poderiam, sem se purificar, é com certeza uma sentença de morte. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, no tabernáculo haviam duas seções, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Só apenas uma vez por ano um sacerdote poderia entrar lá, tendo passado pelo processo de purificação, passando por entre um véu que separava o lugar onde Deus poderia estar na presença dos homens, ou os homens na presença de Deus, e um local separado onde não havia acesso a Deus. Mas no Novo Testamento, quando Jesus, o Filho de Deus, vem ao mundo e ele é rasgado naquele madeiro, ele rasga o véu que separava os homens da presença de Deus de cima para baixo, diz a Escritura. É como se a gente fosse uma espécie de súditos de um rei e que ele, sentado no seu palácio, no seu trono, desse permissão para que entrássemos no seu palácio. Mas não apenas como súditos do rei, mas ele nos chama a entrar no palácio e se assentar à sua mesa para comer com ele. É exatamente isso que Jesus fez. A fé salvadora dá ao crente não apenas paz com Deus, de que agora, ufa, estou em paz com Deus, mas Deus continua lá, eu continuo aqui. Agora eu tenho acesso a esse Deus, eu posso ir até Ele em oração e Ele promete me ouvir, em nome de Jesus. Sim, o crente agora é ouvido diante de Deus. Ele entra no Santo dos Santos. Ele passa pelo véu por meio de Jesus e ele é aceito diante de um Deus santo, porque ele foi declarado justificado, santo diante do tribunal de Deus. Então Deus não é um Deus mais distante, um Deus que apenas intervém quando as coisas estão muito difíceis. Deus é um Deus que eu experimento um relacionamento pessoal com Ele, se eu tenho essa fé verdadeira. E o terceiro e último efeito da fé: primeiro, paz com Deus; segundo, acesso à graça; e o terceiro e último é a alegria. Alegria. O crente tem a verdadeira alegria. Mas alegria em quê? Em primeiro lugar, Paulo fala no versículo 2: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra glória na Bíblia tem o sentido de peso. É como se fosse uma coisa muito pesada que preenche um volume, uma coisa densa, uma coisa que pesa. É exatamente isso que é a ideia de glória. Quando a gente ouve uma música bela, bonita, né, de uma orquestra poderosa, a gente sente um peso, uma enormidade, uma solenidade. Essa é a glória que está reservada para o crente. O não cristão, ele tem um vazio enorme em seu coração. O seu coração é como se fosse uma folha que cai, não tem peso nenhum. Mas ele foi criado para ver a glória de Deus. E, portanto, o crente agora tem acesso a essa glória, a esse peso. Esse peso o preenche completamente, o satisfaz. O paraíso agora, onde está a máxima visão da glória de Deus, é prometido ao crente em Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz que nós o veremos face a face, veremos a sua glória, seremos completos. Portanto, o crente tem alegria.
Paulo diz, somente essa fé verdadeira pode se alegrar na esperança da glória. Aqui, tudo que a gente for tratar como sendo o sentido da vida, seja a nossa carreira, a nossa família, seja o nosso status, seja o dinheiro, seja bens, seja conquistas, qualquer coisa que tentarmos colocar o sentido da vida nelas, vai esfarelar nas nossas mãos. Não tem peso suficiente, somente Deus tem esse peso. E Jesus nos deu esse acesso à glória de Deus, onde é o peso da glória de Jesus. Mas não apenas nos alegramos na glória de Deus, mas também nos alegramos, Paulo diz, nos sofrimentos. Olha o que ele diz no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A alegria do mundo é passageira. Porque quando vem o sofrimento, o mundo perde a alegria. Mas a alegria do crente é a alegria apesar dos sofrimentos. É no meio deles, é no meio das circunstâncias que estão fora do nosso controle. Quando a gente perde o emprego, quando alguém da família morre, ou quando a gente está passando por depressão. Somente aqueles que têm fé em Cristo, a fé salvadora, podem encontrar alegria no meio do desespero. Só o crente pode ser alegre na tribulação. Mas sabe por quê? Porque a tribulação, como Paulo diz, está fazendo o crente perseverar. É o que ele diz no versículo 3 e 4. É como se fosse o sofrimento um fogo depurador de ouro. Como se no sofrimento Deus estivesse tirando as impurezas da gente, para que a gente esteja cada vez mais olhando para o Senhor Jesus, cada vez mais santificados, cada vez mais esperançosos da vida eterna. Existiu uma moça chamada Arielle Pedrosa, que nasceu em 1992 e veio a falecer em 2023. Ela deixou um marido e 4 filhos. Ela era uma crente no Senhor Jesus. E em sua última postagem, quando ela já sabendo que o câncer a levaria, quando ela veio a falecer, antes de falecer, ela escreveu assim na sua conta do Instagram: Queridos seguidores, o Senhor que nos encontra em cada momento da vida também está pessoalmente presente do outro lado da morte. Ele mesmo segurou a minha mão em todos os momentos em que estive aqui e não soltou nenhum minuto, enquanto meu corpo parava de funcionar e a minha alma se desapegava dele para ser recebida na glória. Ei, não precisa ficar com medo. Não há temor quando a bondade do Deus Todo-Poderoso te cerca e você escuta os santos anjos louvando ao dono da vida que alegremente recebe você em seus braços de amor. Mas mais um daqueles que não merecem estar ali, mas foram comprados por valor altíssimo com o precioso sangue de Cristo. Agora estou aliviada dos meus fardos e dores, me preparando para também louvar ao meu Deus pela eternidade. Mas sei que muitos de vocês choram mesmo sem entender por quê. Vocês choram porque acabou mesmo, e nenhum de nós queria que acabasse. Choram porque a morte é mesmo algo a ser lamentado. Choram por saudade das coisas que não serão. E mesmo assim, o choro de vocês é estranho, porque não é desesperado, angustiado, desconsolado. Vocês conhecem a mim e as minhas palavras sempre ditas. Sabem que a vontade dele é perfeita e é ela que eu quero que se cumpra em mim. Então sabem que ela se cumpriu e eu estou feliz com isso. Aos poucos, no tempo certo, todos ficaremos. Quando as lágrimas secarem, vocês também conseguirão novamente se alegrar e cantar da bondade do Senhor. Quando isso acontecer, eu quero ser lembrada com aquele sorriso de canto nos lábios e aquele pensamento no coração de quem realmente viveu uma vida que valeu a pena. Essa mulher só pode dizer essas palavras porque ela crê em Jesus Cristo. Ela só pode encontrar alegria no maior dos sofrimentos porque o Senhor está com ela. Você tem essa alegria? Você tem paz com Deus, acesso a Deus e alegria na glória e nos sofrimentos? Somente um crente de Jesus pode ter isso. Lição de casa. Leia o restante do capítulo 5 de Romanos. Entregue sua vida ao Senhor. Confie nele. Peça pela fé salvadora. E ele te encontrará. Que Deus te abençoe.